Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, 23 de janeiro e o Manchetes Noticidade está no ar com as principais notícias da região. A gente abre essa edição para falar sobre a Santa Casa de Sorocaba. O ex-provedor do hospital, José Antônio Fazia Bem, entregou à imprensa e ao prefeito Antônio Carlos Panunzio um laudo que questiona as acusações contra a gestão dele no hospital. O documento tem 93 páginas e foi despachado pelo advogado do então provedor. O laudo foi formalizado pelo auditor independente Eliseu Nunes Monteiro Martins. Segundo ele, a intenção é esclarecer e punir se necessário. O estudo foi feito nos meses de agosto, setembro e outubro do ano passado. O auditor fez questão de anexar o ofício feito pelo promotor de justiça, Jorge Marum, sobre o arquivamento do inquérito civil contra a Santa Casa. Inquérito que foi instaurado após uma reportagem exibida com exclusividade aqui na TV Sorocaba, SBT, sobre o suposto desvio de aproximadamente 5 milhões de reais. O dinheiro deveria ter sido usado para a compra de um acelerador linear para tratamento contra o câncer, aparelho que até hoje não existe. Dado o arquivamento do Ministério Público, uma auditoria feita a pedido da Prefeitura de Sorocaba comprovou a denúncia de que o dinheiro foi usado para outros fins. Esse mesmo relatório aponta má gestão da verba pública, pagamentos indevidos a prestadores de serviços e fornecedores e a contratação de parentes, caracterizada como nepotismo. E ainda sobre este documento, a gente fala ao vivo com o Jota Abreu. Jota, fora as informações que a gente acabou de ver na reportagem, tem mais algum detalhe? Boa tarde para você. Boa tarde, Marial. Boa tarde a você que acompanha a Manchetes Noticidade. Tem bastante informação. Olha só o tamanho desse relatório. Eu dei uma olhada nele hoje com bastante detalhe, além dessa informação aí da Casa Mata, que foi uma denúncia da TV Sorocaba SBT, a auditoria feita pelo José Antônio Fazia Bem, ex-provedor da Santa Casa, diz outras coisas. Ele fala, por exemplo, que a auditoria feita pela Prefeitura foi divulgada sem medir consequências e que isso já estaria até, de alguma forma, condenando o provedor. Ele também fala que não foi essa auditoria feita pela Prefeitura, não teria sido elaborada com práticas contábeis e de auditorias utilizadas no Brasil. Ele também fala, há uma contradição sobre o prazo para incineração de documentos. Alguns foram queimados pela Santa Casa, alguns documentos, depois de 5 anos. A auditoria da Prefeitura diz que o prazo é de 10 anos para que um documento possa ser incinerado. Também fala sobre a acusação de que a Prefeitura utilizava, aliás, a Santa Casa utilizava uma única conta para verba que vinha do governo e também para verba que vinha do plano de saúde. Segundo a auditoria do José Antônio Fazia Bem, ele explica que o plano de saúde era só um departamento da Santa Casa, então não tinha por que ter 2 CNPJs separados. Ele também fala de empréstimos feitos a empregados. A Santa Casa emprestava dinheiro, não cobrava juros, e essa era uma política da entidade, que por ser uma entidade filantrópica não podia cobrar juros dos seus funcionários, enfim, entre tantos outros assuntos. Hoje de manhã, a Polícia Civil, que instaurou um inquérito para poder averiguar essas denúncias da auditoria, ela ouviu 2 funcionários da Santa Casa, um é da contabilidade e outro da tesouraria. Esses 2 funcionários eram do período da provedoria ainda na Santa Casa, foram requisitados pela Prefeitura, continuam trabalhando na Prefeitura hoje em dia, então eles têm ideias dos procedimentos que a auditoria considera como procedimentos não usuais, procedimentos irregulares, como fazer contratos, fechar negócios com empresas sem fazer contrato, por exemplo. Segundo a polícia, esses procedimentos eram solicitações do próprio provedor. A gente vai conversar um pouquinho agora com o chefe de gabinete da Prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Maldonado, sobre essa defesa apresentada pelo José Antônio Fazia Bem. Como é que vocês recebem isso? Eles disseram, por exemplo, que a Prefeitura divulgou essa auditoria sem a responsabilidade, até sem medir consequências. Como é que a Prefeitura recebe isso, Rodrigo? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa contra-auditoria que a Santa Casa preparou
é direito dela. Ela preparou e cumpriu o seu direito. A Prefeitura cumpriu com todos os preceitos que a administração pública norteia. A publicidade, a transparência e a moralidade. E o prefeito Panunzio sempre, nesse caso, desde o início, vem tomando todo o cuidado necessário para um caso tão delicado quanto esse. E sobre os detalhes, vocês acham que, na verdade, acabou confirmando algumas das coisas que a auditoria tinha mostrado? É isso, Rodrigo? Exatamente. Nós analisamos também com vocês essa contra-auditoria e verificamos que essa contra-auditoria ela reafirma inúmeros pontos apontados pela nossa auditoria. Então ela acaba assumindo muitas questões já apontadas anteriormente no dia 25 de novembro, em que apresentamos a nossa auditoria para o público. Como foi o caso dos empréstimos para os empregados, também contratos, negócios feitos sem contrato, a troca de cheques de terceiros. Vocês consideram que isso foi confirmado? Sim, essa contra-auditoria confirma todos esses fatos, como vocês já noticiaram aqui na matéria, e mais uma vez mostra em que a nossa auditoria foi bem elaborada, não tinham contra-argumentações de fatos, não foram apresentados novos fatos. E a Santa Casa está cumprindo aí com o direito que eles têm de contra-argumentar. Tem uma coletiva de imprensa hoje, o prefeito Antônio Carlos Panunzio, também o gestor da Santa Casa, Francisco Antônio Fernandes, vai ajudar a esclarecer isso também. Com certeza, a administração do prefeito Panunzio é aberta, transparente, ele nos obriga a que sejamos transparentes. Essa coletiva hoje à tarde, o principal foco é apresentar esse primeiro ano de requisição, dessa gestão da Prefeitura frente à Santa Casa, em todos os avanços que conseguimos conquistar, e vamos apresentar, sim, claro, todos os argumentos que nos forem questionados aí a respeito contra a auditoria do Fazer Bem. Ok, obrigado pelas informações, Rodrigo. A gente volta agora com você aí do Estúdio Marial. Daqui a pouquinho eu tenho mais informações daqui também. Tá ótimo, Jota. Obrigada pelos esclarecimentos por enquanto. Em Várzea Paulista, uma mulher foi baleada pelo ex-namorado. Segundo a polícia, o crime foi na Vila Real, quando a vítima e uma amiga voltavam de carro de uma festa. Elas foram surpreendidas pelo suspeito, que disparou várias vezes contra o veículo. A ex-namorada do suspeito está internada no Hospital São Vicente, em Jundiaí, com uma bala na cabeça. A amiga dela levou um tiro na perna, foi encaminhada ao hospital de Várzea Paulista e passa bem. O autor dos disparos continua foragido. Na sexta sentença, a Justiça Federal condenou mais 2 policiais que foram presos durante a Operação Darkside, realizada em 2013. Eles são suspeitos de manter um esquema de extorsão e tráfico de drogas. As penas variam entre 21 e 28 anos de prisão. Os réus foram condenados a regime fechado. Na época, a operação resultou em 19 mandados de prisão preventiva. 5 homens foram presos em flagrante, além de 6 investigadores que trabalhavam no DENARC de São Paulo e um policial civil de Sorocaba. Outro policial, Glauco Fernando Santos Fernandes, foi absolvido em relação aos fatos na denúncia. Já o 4º policial denunciado, o processo foi desmembrado e gerou outra ação penal envolvendo exclusivamente este policial. Hoje pela manhã, um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 8 pessoas feridas em Cesário Lange. O coletivo bateu na traseira do caminhão, na altura do quilômetro 140 da rodovia Castelo Branco, sentido capital. Todas as vítimas receberam atendimento no local e a pista não precisou ser interditada. Moradores do bairro Jorge Oeterer, em Iperó, voltaram a entrar em contato com a nossa redação para informar que a Prefeitura não cumpriu o prazo de retorno do abastecimento de água. Na terça-feira, a nossa equipe esteve no bairro e mostrou aqui para você, telespectador da TV Sorocaba SBT, a difícil rotina com as torneiras secas. Os moradores chegaram a protestar contra a falta d'água. O vice-prefeito teria prometido resolver o problema no mesmo dia. Por meio de nota, a Prefeitura informou que os poços da região secaram com alto consumo e a falta de chuva também. Eles recorrem ao abastecimento por caminhões-pipa. Agora há pouco, um dos moradores entrou em contato com a nossa redação e disse que aos poucos a água está retornando, é isso que a gente espera.
Hora de mudar de assunto. Se você quer ter o próprio negócio, saiba que Sorocaba é a 5ª cidade que mais formaliza microempreendedores no estado de São Paulo. A cidade já formalizou desde 2009 aproximadamente 20 mil empreendedores. Eu estou no Espaço do Empreendedor, que é uma divisão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para conversar com João Batista de Almeida. Ele que é chefe da divisão de empreendedorismo do Espaço do Empreendedor e como o Espaço do Empreendedor ajuda aquelas pessoas que pretendem formalizar o seu trabalho. Todo e qualquer empreendedor, Pedro, que exerce alguma atividade por conta própria, ele pode nos procurar, formalizado ou não. Se ele quiser se formalizar, nós podemos ajudá-lo a fazer essa formalização. Se ele já for formalizado, muitas vezes ele tem alguma dúvida, ele quer tirar alguma dúvida, nós estamos aqui prontos para ajudá-lo naquilo que for preciso. O Espaço do Empreendedor ajuda também na questão dos créditos, né, para esse microempreendedor. Sim, aqui anexo no primeiro andar, nós temos o Banco do Povo Paulista, que é também um braço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O Banco do Povo, ele atua oferecendo microcréditos para quem formalizado não. Agora, quem estiver formalizado, ele tem a vantagem de conseguir um limite maior de crédito, né? Qual é o primeiro passo? A pessoa que chega aqui pretende abrir uma empresa, criar uma empresa, quais documentos deve trazer? Os documentos são RG, CPF, título de eleitor, número do recibo do imposto de renda, no caso da pessoa declarar imposto de renda, e um comprovante de endereço. Muito obrigado, João Batista de Almeida. E o Espaço do Empreendedor fica na Avenida Afonso Vergueiro, o número é 1927. O telefone é 15-3202-9152. Mexer o tempo todo no celular ou tablet é normal para a maioria, né? Mas saiba que fazer isso enquanto os aparelhos estão na tomada é um risco. No caso do curto, você pode estar tendo um foco de incêndio e no caso da pessoa entrando em contato, você pode gerar o óbito. Uma dica é não ligar muitos aparelhos numa mesma extensão. Carregar o celular perto de água, nem pensar. O risco de choque aumenta muito. Optar por um carregador pirata também é um perigo. Ele pode superaquecer e até pegar fogo, além de diminuir a vida útil da bateria do telefone. É importante ainda revisar constantemente as instalações elétricas. A gente costuma só dar uma olhada quando dá algum problema, né? A eletricidade é um perigo invisível, né?